Hoje é dia de foto de comida dark food. Vou te mostrar nesse vídeo a tendência dos últimos tempos, que é fotografar alimentos assim, com esse estilo mais escuro, uma pegada mais chique. E você vai ver aqui tudo que você vai precisar para fazer a sua primeira foto dark food. Olá, eu sou a Andréia Marliere e seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu ensino fotografia de alimentos para você que quer ser um fotógrafo nessa área ou quer fazer aquelas fotos poderosas, maravilhosas para você se destacar aí no mercado da fotografia de alimentos. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre, eu acho que o tema que mais faz sucesso no meu Instagram e também com os meus alunos. Dentro do treinamento que eu dou, eu ensino essa técnica e depois que eles aprendem e criam as imagens dark food, é tipo assim, chega a viralizar no Instagram quando eles postam as fotos e principalmente quando eles postam os bastidores dessas fotos. E hoje eu vou te mostrar o que você precisa para fazer a sua primeira foto dark food. Primeira coisa, antes de eu ir ali para o estúdio, onde já está tudo preparado para eu te mostrar, eu quero te dar um panorama do que a gente vai fazer hoje. Primeira coisa, antes de mais nada, quando você for escolher o alimento certo para sua foto dark food, pensa sempre que como a foto ela precisa ter uma atmosfera, ela precisa ser com essa pegada mais chique, mais escura, opte por alimentos que combinem com esse estilo. Não vale você fazer uma foto de um cachorro quente, não vale você fazer uma foto de uma salada de frutas, porque são alimentos que não tem essa pegada, não tem essa atmosfera e vão soar estranho na hora que você fizer o dark food. Então, o que combina? Confeitaria, bolos de chocolate, frutas escuras como amora, blueberry. Geralmente o pessoal usa também para fazer alguns sanduíches com uma textura mais crocante, com os frios. Não vale fast food porque, mais uma vez, não tem muito o clima do que o dark food pede. Então lembra de você selecionar o alimento certo para você praticar. Dá uma pesquisada, dá uma olhada no Instagram, o que o pessoal tem feito, você vai ter ideias assim que você vai ficar louco, vai dar vontade de você fazer tudo. Hoje, o que eu escolhi? Um bolo prestígio de chocolate daquele bem molhadinho, porque eu quero que ele tenha bastante brilho, bastante textura. E ele vai ficar lindo na decoração que eu escolhi e que eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer. Então lembra que escolher o alimento ideal é essencial. E também alguns detalhes que eu vou te mostrar ali na mesa que você precisa ter antes de você começar a preparar a sua foto dark food. Uma coisa muito importante que eu quero falar com você antes disso. Essa técnica, ela é uma técnica assim, extremamente democrática. Porque ela é possível você fazer com o celular e com luz natural, ou até mesmo com uma luz de LED, uma luz contínua. Eu fiz um tempo atrás com uma das minhas alunas uma foto dessa com celular e luz natural e eu mesma não acreditei como ficou lindo. Dá uma olhada só. Então é uma questão de você saber como fazer e saber como escolher os elementos de cena. O resto é talento e prática e você vai tirar de letra, eu tenho certeza. Então vamos lá comigo, que eu já escolhi o meu bolo prestígio maravilhoso e eu vou te mostrar o que eu escolhi de utensílios e como é que eu produzi essa luz para a gente ter esse efeito dark food nessa foto aqui, que é a nossa foto final de hoje. Bom, para você fazer uma foto dark food, você tem que pensar em 3 pontos essenciais que não tem como a sua foto ser dark food sem que você leve isso em conta. O primeiro deles é, o seu ambiente tem que estar escuro. Aqui eu estou fotografando no meu estúdio, que ele é com a iluminação controlada. Mas se você for fazer na sua casa, apague todas as luzes, deixe os abajures desligados, porque essa foto ela trabalha com uma abertura maior, com uma luz mais controlada e qualquer luz que tiver ao redor vai fazer diferença e vai afetar o resultado da sua foto. Segunda coisa é o seguinte, se você trabalhar com luz natural apenas, você vai ter que fazer uma cabaninha, uma caixinha aí para tampar a luz de todos os lados. Eu fiquei pensando, inclusive, numa ideia aqui que pode te ajudar. Pegar uma caixa de papelão
dessas de eletrodomésticos que são grandes, cortar a frente e fazer como se fosse, sabe, casinha de cachorro? Cercada totalmente para que o seu alimento fique ali dentro, sem invasão de luz nenhuma. E depois você vai fazer só a abertura lateral, que eu vou te mostrar daqui a pouco, como que você vai fazer para entrar essa luz. Então fica aí a dica, pode ser que te facilite muito a vida. A segunda etapa que você tem que ter é essa luz direcionada, a luz controlada que eu acabei de falar. Essa luz, ela precisa entrar por um feixe muito específico. Ela não pode estar aberta em todos os lados, porque o nosso objetivo é valorizar o alimento principal. E se tudo estiver iluminado, o cenário, o fundo, a mesa, você vai perder esse impacto que o Dark Food pede, que é direcionar o olhar ali para o alimento principal. E aí, depois disso, o que você vai ter que fazer? Separar utensílios, elementos, os objetos de cena que vão decorar a sua foto, para que eles também sejam escuros. Lembra? Dark Food, foto escura. Então, se você não tiver elementos escuros, com uma luz que vai direcionar só para o alimento principal e ainda por cima um ambiente escuro, a sua foto vai sair tudo menos Dark Food. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar ali na cena exatamente como é que eu fiz, para que você possa dar aí um olhar mais técnico e você entender como é que eu selecionei esses elementos e como é que eu posicionei essa luz para você ter esse resultado. Ah, lembrando de uma coisa importantíssima. Hoje, nesse vídeo, eu fiz uma foto com a luz de LED e celular e também com a câmera e o flash. Eu, particularmente, como eu sou fotógrafa profissional, eu já me sinto mais confortável de fotografar com meu flash, com minha câmera, porque é o que eu uso todos os dias. Mas você vai ver que é possível sim fazer também com a luz de LED com o celular e a luz natural, que eu particularmente acho até mais bonito com a luz do que a luz de LED, né? Mas é uma foto democrática e você vai poder usar com todos os recursos que você tem aí ou qualquer recurso que você tiver. Então vamos ali que eu vou te mostrar como é que ele fica. Quando você pensa em foto Dark Food, a primeira coisa que você tem que pensar, aliás, eu acho que são 3 elementos assim essenciais. Primeiro, o seu ambiente tem que estar escuro. Aqui eu estou no meu estúdio, então eu tenho as luzes controladas. Essa luz aqui está acesa para mostrar a posição, para te explicar um pouquinho, mas ela, na hora que a gente foi fazer a foto, ela estava totalmente coberta. Eu vou te mostrar já já como é que ela vai fazer. E as luzes ambientes, todas essas que estão aqui para você ver o vídeo, estavam desligadas. Então, se você for fazer na sua casa ou algum ambiente, um restaurante, qualquer lugar que você for fazer essa foto, nada pode estar aceso, porque você vai ter que trabalhar com um direcionamento da luz e todo o resto pode influenciar. Já já eu vou te explicar como é que a gente faz isso, mas lembre-se disso, o ambiente tem que estar todo escuro. Segundo ponto super importante, você vai ter que fazer um direcionamento dessa luz. Então, recursos como esses daqui são essenciais de você ter. Um fuãozinho, uma cartolina que você pode dobrar e colocar aqui para você fazer o direcionamento da luz, que eu já vou te mostrar como é que eu fiz. Tá vendo? Se eu coloco, olha só onde é que a gente está entrando com a luz aqui. Se eu coloco aqui, ela automaticamente para de jogar a luz aqui nessa área. Então, essa é uma possibilidade que você pode usar. Ou a que eu gosto de usar são as minhas placas que eu coloco na frente. Eu tô com medo de cair aqui em cima do bolo, mas eu coloco aqui na frente para que eu possa direcionar a minha luz. Então, existem várias formas que você pode fazer. Você pode fazer com essa cartolina dobrada, né? Essa placa, né? É um fuan também, não deixa de ser, porque ele é bem encartonado. Aquele ali é mais rígido. O importante é que você tem que fazer a sua luz direcionada. E por que tem que ser isso? Porque uma das características do Dark Food é justamente deixar toda a luz direcionada para o alimento principal e o restante tem que ficar quase numa penumbra mesmo, totalmente ali num fumê, para que ele não roube a atenção da cena. Então eu gosto muito de usar esse formato e tem uma coisa muito bacana, como eu já falei, é extremamente democrático, porque
Do mesmo jeito que você pode fazer aqui com esse LED, que eu fiz inclusive, né? Eu fiz um clique com o celular, que já eu te mostro. Você pode fazer no flash, que eu particularmente prefiro por causa da potência. Mas por ser tão democrático, o que você tem que pensar é que essa luz vai estar entrando direcionadamente aqui e que todo o redor vai estar apagado. Então, quando você for pensar em fazer dark food, providencie isso aqui antes, que vai ser essencial. Então, ambiente escuro, essas placas pretas para bloquear a luz e, claro, utensílios que também sejam escuros, porque tudo que for branco vai chamar a atenção, vai aparecer mais do que seu alimento. Então, se o nosso alimento é um bolo de chocolate e ele tem já a textura escurecida, todo o resto tem que ser mais escuro, tá? Um elemento assim que eu adoro, que vai funcionar super bem, são louças que têm uma textura, ó, deixa eu segurar aqui para você ver, uma textura mais irregular e que também seja fosca, funciona super bem. Se você não tem dessa louça, você pode comprar spray fosco e pintar qualquer louça que você tem na sua casa, vai ficar bem bacana, tem que ser o spray preto fosco, tá? Outra coisa que funciona muito bem, eu sou apaixonada, são elementos assim mais antigos. Esse aqui é de prata que eu peguei emprestado, nunca mais devolvi, mas fica lindo. Isso aqui você consegue na casa de gente que você conhece. E se você escolher, assim, for na casa de alguém, vê que ela não tá dando muita bola, pega e usa para o seu acervo, vai funcionar super bem, principalmente quando você for fazer foto dark food. E aí, todo o resto tem que estar escuro também. Eu coloquei aqui um fundo já imitando uma parede. Isso aqui eu estou trabalhando com os fundos de vinil. E aqui embaixo também. Você pode botar madeira escura, pode botar mardosa ou até uma cartolina que você achar melhor. Nesse caso, eu utilizei 2 fundos da Vanessa Paulinelli, que faz esses fundos incríveis. Vou botar até o descritivo do perfil dela do Instagram aqui, se você quiser ver esses fundos de vinil. E eu utilizei 2 texturas diferentes para dar mais contraste, para ficar mais bonito. Então, todo o resto da minha produção, ele tá todo escuro e o único detalhe claro que eu tenho é o coco em cima do nosso bolo. Então, são esses 3 itens que são essenciais para você fazer o dark food. Se você não tiver condição de fazer um ambiente que esteja todo escuro, por exemplo, né? O ideal é que você fotografe à noite, mas vamos supor que você tem um ambiente que você não consiga apagar toda a luz, você vai ter que fazer uma espécie de uma cabaninha, principalmente se você não trabalha com luz artificial, como eu estou mostrando aqui no vídeo. Se você trabalha com luz natural, você vai precisar tapar por cima, colocar algum suporte que você faça como se fosse realmente um telhadinho aqui, sabe? Que você não vai deixar entrar luz de lugar nenhum. Uma ideia que você pode usar é pegar uma caixa de papelão, dessas caixas de eletrodoméstico, por exemplo, que são grandes, corta a frente para você poder ter a câmera e deixa ela toda fechada. Com isso, você consegue depois só fazer o direcionamento na própria caixa de papelão. Ó, fica a dica, eu nunca testei, mas eu dando essa ideia agora, até eu fiquei com vontade de testar e te mostrar no próximo vídeo. Mas em resumo, siga esses 3 passos, que a sua foto dark food é uma questão só de você ter bom gosto e fazer uma composição bonita. Então lembrando, a gente vai trabalhar aqui com o ambiente todo escuro, com as tapadeiras para poder direcionar a luz e com os utensílios, com os elementos de cena, todos escuros, para que a gente valorize o nosso bolo aqui, prestígio, que está cremosíssimo. Então, depois que você preparou tudo isso, é importante que você prepare também uma cena que ela esteja apetitosa. E uma coisa bem legal do dark food ela precisa criar uma atmosfera, normalmente com uma cara mais retrô, mais de inverno. Então é muito interessante que você não trabalhe tudo muito perfeitinho, né? Se você já viu minhas fotos, já viu meus vídeos, eu gosto muito daquele food styling mais arrumado, né? Daquele acabamento impecável que a gente faz para fotos de alimentos em publicidade. Mas nesse caso, o que eu quero é textura, é contraste. Então, quando eu fui preparar, cortei a fatia para mostrar o bolo por dentro, para mostrar toda a cremosidade desse bolo prestígio que está com uma cara maravilhosa, eu tive o cuidado de alisar, alinhar, para que ele tivesse com a camadinha toda certinha,
sem ficar, claro, muito perfeito, mas que ele não tivesse com defeitos. E eu valorizasse o bolo, deixando umas texturazinhas do bolo do lado de fora, como se você estivesse pronto para sentar na mesa e consumir esse bolo. Então, nosso astro vai ser aqui o bolo em fatia, deixando atrás o bolo cortado e um café, que a gente também fez um food styling bem bonito aqui para deixar ele com espuma cremosa e também uma fumacinha que foi valorizada aqui por uma luz que eu coloquei ali atrás só para dar um acabamento. Nesse caso, essa luz que você vai ver, ela só vai funcionar na hora que eu for trabalhar com o meu flash, mas não se preocupa, como eu falei, Dark Food é um estilo de foto muito democrático e dá para você trabalhar tranquilamente com uma luz de LED, uma luz contínua, até com o seu abajur, se você tiver um abajur que tem uma potência muito boa. O importante é que na hora que você for configurar ou seu celular ou a sua câmera, você trabalha a configuração de forma que ele não fique iluminado demais. Ah, e uma coisa importante, se você for fotografar utilizando o seu celular, não esqueça de utilizar o modo Pro, porque se você colocar no modo automático, ele vai querer deixar tudo claro. Então, lembra disso, modo Pro, para que você consiga fazer o seu Dark Food. E se você for fazer com a câmera e o flash, fica mais fácil. Para quem já está acostumado, é só uma questão de direcionar a luz e fazer a configuração, né, a fotometria adequada para você jogar a luz aqui. E o resultado fica maravilhoso. Vamos agora, então, pegar esse clique agora aqui, eu já deixei pronto para você ver como é que ele vai ficar depois que a gente fizer um pequeno toque nele na pós-produção. Então vem comigo. Então agora a gente já está aqui com a seleção da foto final. Vamos aqui para a gente fazer um ajuste que vai dar todo o charme para a nossa foto. Bom, primeira coisa, aqui eu separei já duas imagens. Uma é o meu clique final e outra um efeitinho que eu coloquei depois, que eu prefiro fazer na foto do que fazer na pós-produção. Foi uma fumacinha que eu coloquei ali depois que já estava tudo finalizado, para poder ter certeza de que essa fumacinha ia ficar do jeito que eu queria. Tanto que você vê que nem tá valendo a foto aqui, eu só queria pegar realmente a fumacinha. Aí, o que eu quero aqui agora? Eu vou colocar uma máscara, comando I para poder inverter e vou passar aqui o meu pincel rapidamente para transformar essa fumacinha aqui em algo visível. Eu quero só um pouquinho dela, por isso que eu tô colocando a minha opacidade em 50%, porque depois qualquer coisa eu posso tirar. Ó, se você tá vendo aqui, ele tá só nesse café. Eu vou até alinhar um pouquinho aqui, porque eu tô achando que ela tá desalinhada. Agora ficou bom. E o nosso ajuste vai agora pegar na imagem como um todo. Então, para que eu use em cima das duas cenas, depois se eu quiser aliviar essa fumaça, se ela estiver muito forte, eu posso mexer depois. Nós vamos abrir aqui uma camada de curvas, porque a gente pode até fazer esse efeito também de curvas no Lightroom, mas eu gosto muito do Photoshop e eu sinto mais confortável de trabalhar essas curvas aqui, porque eu posso fazer máscaras, eu posso aplicar em cima de cada camada, se eu quiser, um ajuste, né, uma camada de ajuste separadamente, e depois o que eu não quiser, eu posso clicar aqui de novo e ajustar, você vai ver. Primeira coisa que eu quero aqui nessa imagem, deixa eu puxar ela aqui para um cantinho, para a gente poder ver, que ela está bem contrastada, inclusive porque eu escolhi um bolo de chocolate com uma cobertura de coco, então tá tendo um contraste muito forte. E aqui atrás, os elementos bem escuros, tanto que eu fiz uma pequena contraluz aqui para que eu pudesse ter, inclusive, essa fumaça aparecendo. Se eu não tivesse colocado o meu snoot aqui, ela não teria aparecido. Então, o que eu quero? Eu quero diminuir um pouco esse contraste. Por quê? Qual é a questão? O que faz o nosso efeito Dark Food ficar mais bonito? Quando a gente tem uma imagem mais envelhecida, mais retrô. E para isso, nós vamos usar a nossa camada de ajustes aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela para que você consiga perceber com mais detalhes. Você vai começar a ver mais aqui, tá? Então, o que eu quero? Eu quero tirar um pouco desse contraste. Existem várias formas que você poderia até fazer. Você poderia até entrar aqui direto em contraste e diminuir. Mas aqui você tem um controle muito maior. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é clarear
as minhas altas luzes. Aliás, as minhas baixas luzes. Quero deixar com o menos contraste possível. Só que eu não quero deixar a minha foto clara. Eu quero só diminuir o tom da nossa área escura. E para que eu não tenha essa foto escura transformada, né, uma dark food transformada numa foto clara, eu vou escurecer agora aqui. Você percebe? Eu já vou até te mostrar. Olha a diferença dos tons. Vou puxar um pouquinho essa foto para cima para você ver. Olha como ela estava antes e olha como ela ficou só de eu mexer nessa curva. Eu poderia até parar por aqui, né? Mas eu quero fazer um ajuste um pouquinho mais interessante. Quero colocar um pouquinho só de cor, deixar um pouquinho mais contrastada na área escura. Então, eu trouxe um tomzinho a mais aqui, tirando um pouco do peso dessa curva. Tá vendo? Se eu abaixar aqui e se eu levantar, eu vou trazer um pouquinho desse escuro de volta para cá. E vou diminuir também as minhas altas luzes, baixando aqui a minha... Olha só, vou mostrando aqui para você ver, ó, tá vendo? Onde tá bem contrastado no corpo, se eu abaixar muito, ela perde totalmente o contraste. Eu quero deixar ela aqui, só para que ela não fique tão intensa. Se você olhar, olha a diferença, só daqui você já percebe, né? Vou até diminuir aqui o ângulo. Olha só, viu que diferença? Eu já poderia parar por aqui, mas eu quero um pouquinho mais de ganho na minha fatia, que tá com brilho super bonito, super texturizado. Eu fiz um food styling bem, vamos dizer assim, bem natural, bem dia a dia, sem aquele food styling muito preciso. E eu quero ganhar um pouquinho mais de textura aqui. O que eu vou fazer então? Eu venho aqui para as minhas curvas, aliás, a minha máscara das minhas curvas, e eu aplico uma pequena camada aqui. Pequena área, tá vendo? Onde eu não quero que esse efeito fique tão marcado. Se eu achar que essa parte aqui dos claros ficou muito opaca, eu posso voltar atrás. Mas aqui, olha, já é suficiente para que eu tenha um ganho nessa área. Presta atenção como é que fica a foto inteira. Se eu não colocar essa máscara, ela vai ficar assim, tá vendo? Olha a diferença. E se eu colocar a máscara, ela ganha densidade. Se eu quiser um meio termo, eu posso trazer para cá. A vantagem dessa camada de ajuste, né, nas nossas curvas aqui no Photoshop é essa. Você mudou de ideia, achou que ficou tudo muito escuro, você pode simplesmente chegar aqui e diminuir. Depois que você já finalizou a imagem, você pode fazer ajustes finais. Eu adoro isso no Photoshop. Eu particularmente acho o Photoshop muito mais versátil do que o Lightroom, mas se você não tiver ainda a manha, né, de mexer com o Lightroom, de mexer com o Photoshop, pode continuar com o Lightroom, fica à vontade. Vou te mostrar aqui, olha, antes e depois. Olha a diferença desse clima. Eu vou aproveitar então agora e mexer também um pouquinho na minha saturação. E quero puxar essa matiz aqui, que é onde está meu lado principal, um pouquinho para que eu tenha, vamos botar aqui, vamos deixar no principal, um pouquinho mais pro amarelado, vou botar 2%, ó, só para que ela não fique tão vermelha. Se você quiser, tá vendo? Se eu aumentar, se eu quiser, eu transformo até num bolo Red Velvet, mas eu quero bem pouquinho aqui, 2, só para deixar ele num pouquinho, num tom mais próximo do prato, porque o bolo de chocolate estava ficando com uma cor muito visível. Olha aqui, tá vendo? Muito achocolatado para uma foto que tá toda nesse clima no ar. Bem simples, nada forte, tudo muito sutil. E aqui eu já posso, se eu quiser, achatar a minha imagem com todos os ajustes já feitos aqui, e eu vou trazer um pouquinho agora de nitidez, porque, claro, fica tudo muito mais bonito. Então, vou fazer aqui uma aplicação inteligente de nitidez. Eu geralmente trabalho com essa intensidade, já fica salvo aqui. E depois eu quero, se eu quiser, uma nitidez ainda maior num ponto específico.
Mas eu não vou mexer com isso aqui agora não. Vou colocar a nitidez na foto toda, mas eu poderia trabalhar aqui vários outros efeitos aqui. Eu quero só trazer um pouquinho mais de nitidez aqui para minha frente, para o meu raio. E pronto. Vou fazer esse corte aqui para a gente visualizar no formato 4x5, que é o nosso formato tradicional aqui do nosso Instagram. E vou abrir aqui, aliás, desculpa, vou abrir aqui para a gente ver em tela cheia. Então, olha a nossa foto depois de editada, com um pequeno toque para suavizar, garantindo o brilho, garantindo a luz para cá e todo o resto dela mais suave e mais retrô.
Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado de aprender essa técnica e que você faça fotos lindas. Não esquece que aqui no descritivo eu vou deixar vários links de outros vídeos que eu tenho aqui que eu tenho certeza que você vai adorar. Seja você que esteja começando aí na fotografia de alimentos ou você que já é um fotógrafo profissional e está querendo fazer fotos ainda mais poderosas, ainda mais diferenciadas. Eu vou ficar aqui, claro, com o meu bolinho Prestígio, meu modelo da foto de hoje, curtindo esse bolo maravilhoso. A gente se vê no próximo vídeo. Quer ir?